Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou Apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando o Seja Membro ou Apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 85, Melancolia. E assim como todos os outros, Percival está perplexo com o desaparecimento das montanhas e da terra. Porém, de acordo com Tétis, existia um mineral de alta qualidade naquela montanha, e que todo aquele lugar estava rodeado de florestas e lagos exuberantes. Existiam também pequenas vilas ali, como Igor, Cesbron e Ordan. Meliodas então comenta que Ordan era a cidade natal do Cavaleiro Sagrado de Leonis Peliot, e Percival, por ter conhecido Peliot, fica em choque. O garoto não consegue entender como Arthur pôde fazer isso. Meliodas então explica que aparentemente, sempre que Arthur cria algo em Camelot, algo daquele mundo desaparece. Mas ele é questionado se viu isso acontecer com seus próprios olhos. Ele responde que não, mas conta que soube disso por uma fonte totalmente confiável. Portanto, para ele, não haviam dúvidas. Curioso, Tristan confessa a seu pai que há um certo tempo vem se perguntando sobre isso. Quem seria essa tal fonte tão confiável? E Meliodas então se vira e chama por Percival, e conta que sua fonte era o seu avô, Bargis, um cavaleiro sagrado que no passado serviu lealmente o Arthur. Todos ficam surpresos, principalmente os amigos de Percival, que questionam se realmente o avô de Percival vazou informações para Leonis. No entanto, Xion desta vez questiona o seu próprio rei, lhe perguntando se ele realmente acreditou na história de um cavaleiro sagrado do reino inimigo. Mas com um olhar triste, Meliodas apenas diz: sim, eu acreditei nele e continuo a acreditar. Percival, ainda impactado pela revelação, quer saber quando foi que seu avô lhe contou tudo isso. E Meliodas responde que foi pouco tempo depois do fim da Guerra Santa. E ele segue dizendo: o seu avô era um desertor e ele me pediu ajuda enquanto era caçado pelos antigos companheiros, com você ainda bebê em seus braços. Com seu mestre Arthur mudando a cada dia que passava depois de ter ganho o poder do caos, Bargis esperava fazê-lo voltar ao normal e deter os seus companheiros que o seguiam cegamente. E eu confiei em suas palavras, e foi por isso que lhe entreguei o medalhão de Ouroboros como símbolo de amizade eterna. E gravei 2 estrelas no seu elmo, como um sinal de confiança e cooperação. E Percival nunca poderia ter imaginado que foi o rei de Leonis que entregou para seu avô o broche que fica na sua capa e os cortes no seu elmo. E Meliodas complementa dizendo que seu avô estava sozinho e que não tinha para onde ir. Então ele se ofereceu para cuidar de Percival,
Mas, segundo Meliodas, Bardes balançou a cabeça e disse claramente: cabe a mim proteger Percival, mesmo que isso custe a minha vida. Vou educá-lo para ser um rapaz bondoso e íntegro. E olhando para Percival, Meliodas finaliza dizendo: ele definitivamente cumpriu a sua promessa, pois desde que te vi, eu sabia que ele tinha conseguido. E Percival, muito emocionado, responde que sim, que seu avô sempre cuidou dele até o último dia da sua vida. Mas Xion não gostou de saber dessa história. O rapaz indaga: primeiro um parente de sangue do Arthur, e agora temos um pirralho que nasceu em Camelot. Como podemos confiar nisso? Porém, Nassens não gostou de escutar Xion falar dessa forma, e retruca respondendo que não importa onde Percival nasceu, pois Percival é o Percival. E olha só quem ficou sem palavras, né? Calado parece um anjo. Mas diante dessa revelação, Percival, mais motivado do que nunca, grita pedindo para Meliodas se apressar, pois eles precisavam ir logo para Camelot, pois eles tinham que derrotar o rei Arthur. Porém, nesse instante, alguém começa a recitar a profecia. Quando a lua, trovões distantes e a chuva abençoarem o reino, os 4 cavaleiros da profecia irão finalmente se reunir. Mas através de um assassino do caos e da lâmina de um traidor, a esperança será de novo roubada. Esse foi o presságio visto ontem pelo antigo rei. E como ele previu, vocês 4 cavaleiros da profecia se reuniram. Mas a nossa esperança também foi perdida, pois o caminho para Camelot está fechado, dizia Tétis, enquanto todos rapidamente começavam a questionar o que aquilo significava. Eles não iriam poder ir para Camelot. O que era esse negócio de presságio? Mas se ele conhecia o futuro, então por que ele não pôde mudá-lo? Esses eram questionamentos feitos por Percival e seus amigos. Mas Tétis logo responde que um presságio não é nada mais do que uma pista bem vaga para um futuro indefinido. Não é uma habilidade onipotente para ver o futuro com precisão. No entanto, Tétis faz questão de dizer que ainda assim é um poder absolutamente essencial para tomar a iniciativa contra Camelot. E que justamente por ter esse poder, eles presumiram que os inimigos tinham como alvo o antigo rei. Mas o real objetivo deles era de recuperar um companheiro capturado. E o inimigo encarregado disso era ninguém menos que Jericó, uma antiga cavaleira sagrada de Liones. Doni não consegue acreditar que um cavaleiro de Liones tenha os traído. E Isolda agora compreende o verdadeiro significado do assassino do caos e a lâmina de um traidor. E Tétis conclui, dizendo que assim que Jericó percebeu que ela não iria conseguir retirar as algemas mágicas que ela colocou no prisioneiro, ela então lhe executou e fugiu. Porém, mesmo com toda essa explicação, Annie diz não entender o que a morte de um prisioneiro de guerra tem a ver com perder a esperança. E é então que Meliodas fala: lamento dizer, mas são a mesma coisa. O rei de Liones explica que os Cavaleiros do Caos recebem uma marca do próprio rei Arthur, e os que possuem essa marca conseguem, através da sua força vital e de um encantamento, abrir uma porta que conecta este lado ao outro. Portanto, com a perda do prisioneiro, eles perdem também a única forma de ir para Camelot. Isso deixa o Doni indignado. O rapaz questiona por que ninguém conseguiu detê-la. E sabendo como isso era tão importante, por que o próprio rei
não foi logo para Camelot. Mas o Nasce insensato tenta acalmar o Doni, dizendo que isso não é motivo para ele ser tão rude assim com o rei. Entretanto, o rapaz diz apenas acreditar que o rei provavelmente teria uma chance muito maior de vitória se ele não estivesse apenas esperando Percival chegar a Liones. E Percival até admite pensar da mesma forma. No entanto, o garoto também acredita que existia uma razão para Meliodas não ter ido para Camelot. E Percival está certo, pois Meliodas responde que ele simplesmente não consegue entrar em Camelot. Isso porque ele é um demônio. E mais uma vez os amigos de Percival ficam em choque. Como assim? O rei é um demônio? No entanto, Percival agora consegue compreender como ele conseguia entender e falar a língua dos demônios. Mas com isso vem outra dúvida. Por que o clã dos demônios não pode entrar em Camelot? E mais uma vez, Tétis pede permissão para explicar. A maga conta que, para ser mais exata, são os não-humanos que não podem entrar. No caso, o clã dos demônios, clã das fadas, clã das deusas e o clã dos gigantes. Pois existe uma poderosa barreira na porta de Camelot, que impede a invasão dessas 4 raças. E segundo Meliodas, é nesse momento que os 4 cavaleiros da profecia entram, pois tanto Tristan quanto Lancelot são metade não humanos. Porém, ainda assim, eles parecem não serem afetados pela barreira. E para Tétis, isso não é nenhuma surpresa, pois há 16 anos atrás não haviam precedentes para o ser de 2 raças diferentes. Além disso, existe um fator muito importante, pois segundo ela, a capacidade defensiva da barreira aumenta à medida que menos pessoas são incluídas nela. Portanto, se os híbridos também fossem incluídos, provavelmente a sua capacidade defensiva iria cair drasticamente. Mas Tétis acaba sendo interrompida por Tristan, que confessa não entender o motivo deles estarem discutindo sobre isso, já que eles perderam a porta de entrada. Portanto, ele acredita que a única coisa que eles podem fazer agora é esperar por uma oportunidade para capturar outro Cavaleiro do Caos, que pode aparecer a qualquer momento em qualquer lugar. E Tétis admite que ele tem razão, enquanto o próprio Meliodas também não sabe o que fazer. Então todos começam a ficar pensativos. Doni até chega a dizer que agora que eles finalmente têm os 4 reunidos, eles simplesmente se encontram no impasse. Yanni lembra que o inimigo ainda está livre para ir e vir como quiser. E o único que estava feliz com essa situação era Xion, que exaltava Tristan, dizendo que isso era muito para os cavaleiros da profecia, exceto o senhor Tristan. Mas no fim, nenhum deles consegue chegar a uma solução. E enquanto para Jade esse clima era horrível, para Xion era simplesmente o melhor. E Doni, Naxx e Annie estavam preocupados com Percival. Afinal, por ser um cavaleiro da profecia, ele deveria se sentir mais pressionado. Então eles pedem para que ele não se sinta tão mal. Porém, eles se surpreendem com a expressão e reação do Percival. O garoto, com os olhos brilhando, diz que tem uma ótima ideia. Que tal a gente partir para uma aventura emocionante? E todo mundo fica com cara de bobo, né? Como assim você pensa nisso neste momento? Mas alguns compreendem, como Lancelot, que sorri, pois ele sabia que esse era exatamente o Percival. E também, claro, o Meliodas. Percival então segue dizendo que se tem uma coisa que ele quer muito fazer, é ir para Camelot.
e dar uma surra no seu pai e no rei Arthur, mas ele também quer muito viajar e ver todos os lugares incríveis de Britânia. E durante essa viagem, ele diz que eles podem até encontrar outro caminho para Camelot. E depois de falar tudo isso, o clima antes pesado mudou totalmente. E para Meliodas, Percival era sem dúvidas especial. A criança que Barges arriscou a sua vida para proteger. Era exatamente como Gualter disse em seu relatório. Meliodas então termina dizendo: esta criança pode trazer novamente a esperança para o nosso mundo. As palavras de Percival cortaram a atmosfera desanimadora e trouxeram esperança para todos. Chegou a hora de partir para uma nova aventura, onde o destino final é derrubar Camelot. Continua no próximo capítulo, intitulado Desabrochar. E aparentemente nós temos finalmente o fim da parte explicativa e esclarecimento da ligação entre Meliodas e Barge, com destaque para essa cena, onde vemos tanto Barge segurando o pequeno bebê Percival, como Meliodas segurando o pequeno bebê Tristan. Mas e agora, né? Eles estão privados de uma certa maneira de acessar Camelot, com a restrição adicional de que apenas humanos, ou pelo menos aqueles que são parcialmente humanos, podem entrar na dimensão de Camelot. E com essa regra, do lado dos pecados, apenas Ban poderia entrar. Então, dessa forma, tanto King, Diane, Gualter e o próprio Meliodas não poderão participar de futuras batalhas que ocorrerão dentro de Camelot. E por mais que isso possa parecer negativo, é até uma boa jogada do Nakaba, que coloca nos ombros dos 4 Cavaleiros do Apocalipse esse grande dever. Afinal, eles são os protagonistas agora. Mas nós iremos conversar melhor sobre isso e como a história deve prosseguir a partir de agora no nosso próximo vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo e Emanuele que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!